Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita eu estarei indicando essa preciosa obra, esse livrinho maravilhoso que faz parte de uma série que a editora Thomas Nelson trouxe, e essa série responde, várias perguntas importantíssimas que muitos fazem. No total, são 9 livrinhos. 9 livrinhos. Desses 9, eu comprei 6. 5 eu já fiz aqui o review. E esse agora é o último, É o último. Eu pretendo comprar os outros 3, que são Teologia Esfria o Crente, sobre Deus e a cultura pop, também maravilhoso, Principalmente aí para os jovens. E o terceiro é o que Deus tem a ver com sexo. O que Deus tem a ver com sexo. Esses 3 livros, esses 3 livrinhos, eu não comprei, mas pretendo futuramente comprar. Os 6 que eu comprei, os temas me chamaram mais atenção. Se você não assistiu os reviews que eu já fiz, assista, porque os reviews estão maravilhosos. E esse aqui, o Gutierrez Siqueira, ele vai trabalhar a profecia, como entender o dom da profecia hoje. Aí ele coloca aqui, que capa maravilhosa, Você vê um jovem, as pessoas passando na rua, e aqui está um cartaz. Profecia não é adivinhação. Profecia não é adivinhação. Então toda essa coleção, Teologia para Todos, se você puder adquirir, adquira. Quem é o Gutierrez Siqueira? Ele é da Assembleia de Deus, é do mesmo ministério que eu faço parte, E ele aqui, ele é pós-graduado em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná, a FABAPA, é escritor de diversos livros, obreiro na Assembleia de Deus em São Paulo e pregador itinerante por todo o Brasil. É casado com a Eduarda. E agora, faz umas 2 semanas, ele foi levado ao presbitério, Ele foi ao presbitério e com certeza ele irá galgar outras posições ministeriais. E esse moço, novo, jovem, Deus tem o levantado não só como pregador, mas um excelente ensinador. O que ele coloca aqui, Nosso Deus fala, se revela, se comunica e se relaciona, por isso a profecia é importante. Teologia para Todos é uma coleção que responde perguntas essenciais para a vida da igreja. E todos dessa série, todas as obras, os livrinhos dessa série, não chegam a 100 páginas, Então são livros que você lê em uma única sentada, Uma sentada só, você lê aí em menos, tem gente que lê em menos de 1 hora, 1h30, 2 horas. Então, aqui, 93 páginas. Aí você pode perguntar, mas em 93 páginas, dá para trazer, ou dá para falar sobre um assunto tão complexo que divide os cristãos? Você tem aí os cessacionistas, aqueles que não creem, não acreditam mais que esse dom esteja acessível hoje, que esse dom cessou. Aí você tem os continuistas que falam que não. A internet aí tem sido campo de batalha, Muita gente brigando, discutindo por causa disso. E é uma coisa desnecessária, Ficar aí brigando, se degladiando.
por divergências teológicas acerca dos dons espirituais. A obra são duas partes. Na primeira parte, ele irá trabalhar o que a Bíblia diz sobre a profecia, que são 5 capítulos. O que é profecia, quem é o profeta, Jesus como um profeta, profecia no contexto da teologia carismática de Paulo. E a parte 2, ele vai trabalhar a profecia hoje, a necessidade da profecia hoje. A necessidade da profecia hoje, uma resposta ao cessacionismo. Depois ele vai pegar profecia e suficiência das Escrituras, discernindo a profecia, e ele termina falando sobre o profetismo universal de todos os crentes. Todos os crentes foram chamados para anunciar, pregar o Evangelho. Então, a igreja é uma comunidade carismática. Quem fala muito isso é o Roger Stronda, em suas obras, né? Ele que era especialista no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Falava sempre isso. Então, Deus nos chamou para ser uma comunidade. E essa comunidade profética, que é a igreja, recebe o poder, o revestimento ou empoderamento para anunciar o Evangelho. E caso, rapidinho aqui, praticamente eu falei aí em todos os reviews que eu fiz dessa série, né? Esses livrinhos. A Thomas Nelson fez uma parceria com Bible Talk, que é um canal do pastor Rodrigo Bibo. Se você não conhece, vá lá no canal dele, no YouTube. Que canal maravilhoso, top, onde ele faz várias entrevistas, lives, praticamente assim um podcast com teólogos, pastores de várias vertentes, várias ramificações do protestantismo. É excelente, excelente. Ele escreveu aquele best-seller, um livro que vende muito, O Deus que Destrói Sonhos, aonde ele desmonta, desmantela, nocauteia a teologia coach. A teologia coach. Excelente, excelente. Então vai lá. Caso você não conheça, o canal dele, só coloca lá Bible Talk e você vai ver que canal maravilhoso, E ele tem uma parceria com a editora Thomas Nelson. Aqui, esqueci de mostrar, o prefácio à coleção. E você tem a introdução, um convite à reflexão. Excelente. Deixa eu pegar um capítulo aqui, rapidamente. O Gutierrez, ele escreve muito bem, viu? E ele é objetivo, sucinto. Tem uma didática também preciosa. Deixa eu pegar aqui a parte 2. Sobre a profecia hoje. Está aqui, Capítulo 5. A necessidade da profecia hoje, uma resposta ao cessacionismo. Aí ele começa falando, sobre o cessacionismo. Sempre ele vai citar aqui embaixo, nas notas de rodapé, outras obras, as fontes, que ele usou para extrair o assunto, para falar do assunto. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas ele trabalha essa questão, E aqui, rapidamente, o que ele fala? O cessacionismo é a posição teológica que afirma que certos dons espirituais, particularmente os chamados dons miraculosos ou de sinais, cessaram após a era apostólica ou o fechamento do cânon. Então, quando o último livro entrou no cânon, a saber, o Apocalipse, os dons cessaram. Isso não é verdade, Nós respeitamos os nossos irmãos cessacionistas, mas não tem base bíblica nenhuma. Os dons não cessaram. Enquanto a igreja estiver aqui, os dons irão acompanhá-la. Depois, ele vai falar aqui uma teologia moderna demais,
E aqui ele vai trabalhar a questão que a Bíblia, o Novo Testamento, nunca divide os dons. Você vê Romanos 12, tá? Você vê também em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo citando aí tanto os dons espirituais como os dons ministeriais. Paulo não fazia essa divisão, né? Como os teólogos modernos fazem, tá? Na mesma lista dos dons espirituais, você também vai ver os dons ministeriais. E assim sucessivamente. Ele fala aqui, ó, tá? Na perspectiva bíblica, a realidade espiritual e a material estão de maneira intrínseca, né? Intrínseca, entrelaçadas. Tá? Uma está relacionada à outra. Ele fala aqui. Então você tem os dons ordinários e os dons extraordinários. Na mesma lista. Na mesma lista. Que Paulo não fazia essa divisão, né? Depois ele vem aqui, ó. O dom precisa ser buscado. A ênfase apostólica, né? Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Então, tem que buscar. Aqui ele vai mostrar as fraquezas do cessacionismo. E aqui ele cita, né? 1 Coríntios capítulo 13, versos 8 a 12, que era uma posição muito defendida no passado pelos cessacionistas, para defender que quando viesse o cânon, a escritura fosse fechada, o último livro entrasse no cânon, a saber, o Apocalipse, os dons iriam cessar. Essa posição hoje tem poucos defensores. Porque quando Paulo fala sobre o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, depois você pega aí sua Bíblia e leia essa passagem, e você vai entender no contexto. E se você fazer uma análise exegética, o texto está mostrando, está dizendo que o que é perfeito está se relacionando, ou está relacionado à nova era, à vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, tá? O que é imperfeito dará lugar para o perfeito. Não haverá mais imperfeições. Então, ali se fala do estado eterno, a volta de Cristo e por aí vai. Aí não haverá mais profecias, não haverá mais línguas e por aí vai. Os dons serão desnecessários. O único dom que vai permanecer é o amor. É o amor. Então, muitos cessacionistas já abandonaram, tá, essa posição, porque não tem base mesmo. Paulo não está falando do cânon. Paulo está falando do estado eterno, da chegada do reino, da vinda de Cristo, e não de fechamento do cânon. Então ele vai falar aqui, ó, rapidamente, tá, sobre 1 Coríntios capítulo 13, versos 8 a 12. O perfeito é a vinda de Cristo, não o fechamento do cânon. Tá? Cessacionismo é uma teologia da experiência. Muitos irmãos cessacionistas falam que aqueles que acreditam nos dons espirituais, né, baseiam a sua fé em experiências. Isso não é verdade. Tá? Os dons trazem experiência, mas a vida do crente é pautada na Escritura, não em experiências. Apesar que nós temos crentes imaturos que baseiam de fato a sua fé em experiências, mas isso é imaturidade, a pessoa precisa ser ensinada. Tá? Os dons existem, estão disponíveis para a igreja, não cessaram, mas nós não baseamos as nossas experiências, a nossa fé em experiências, seja ela qual for, mas sim na Escritura, que ele fala também sobre isso. Depois ele vai pegar o argumento mais forte do cessacionismo, que é a questão que Deus deu os dons à igreja primitiva para fortalecer ou para evidenciar o Evangelho ou a mensagem do Evangelho. Após
o evangelho ser confirmado, evidenciado, os dons não têm mais utilidade. Profecia, o dom de operar maravilhas, o dom de curar, ou os dons de curar, os dons extraordinários cessaram. Isso é verdade? Não. Porque além de os dons evidenciar e confirmar a mensagem, os dons também são para edificar a igreja. A igreja precisa ser edificada? Claro. Enquanto estiver aqui na terra, a igreja precisa ser edificada. Então os dons não cessaram, né? E ele explica aqui essa questão. Eu só estou resumindo, tá? Porque não dá para ler, devido ao tempo. Então ele fala sobre essa questão que os cessacionistas falam sobre os dons aí serviram para evidenciar a mensagem do Evangelho, confirmar a mensagem do Evangelho. Ao ser confirmado o Evangelho, esses dons não têm mais utilidade. Aí o Gutierrez fala que não é verdade. E aqui ele sempre citando obras. Essa obra aqui muito boa, Surpreendido pelo Poder do Espírito, do Jack Deere, que era um cessacionista roxo, mas ele hoje é um ardoroso defensor do continuismo, tá? E poderia aqui citar outros, o N. Gruden, tá? D.A. Carson, grandes exegetas aí, são continuistas, porque a Bíblia não dá nenhuma margem para o cessacionismo. Não tem. Eu falo isso com respeito, né? Aos nossos irmãos que pensam diferente. Aos nossos amados, queridos cessacionistas. Depois ele vai falar aqui, o último argumento, né? Que são os exageros. De fato, eu, como pentecostal, falo isso com tristeza. Em muitas igrejas pentecostais há exageros, exacerbações em relação aos dons espirituais, tá? É profetada, todo mundo falando em línguas, é uma loucura. O culto é uma loucura. Você vê aí nas redes sociais o pessoal debochando, tirando sarro de cultos que parece um bando de maluco, de loucos. Não tem mensagem, não tem exposição bíblica, tá? E você vê ali que é uma forçação, né? O pessoal rodando, rodopiando, pulando, caindo no chão, babando. Isso aí é loucura. Porque existe o derramado do Espírito Santo e existe o derramado do Espírito insano. Então tem cultos aí que são... parece um manicômio, um hospício. Então muitos falam que os dons, isso aí não é dom espiritual, isso aí não é profecia, isso aí não é dom de línguas, isso aí é maluquice, né? Inclusive, o que ele fala aqui, por fim, o argumento sensacionista mais popular são os exageros carismáticos, a chamada carismania, tá? Carismania são os exageros carismáticos, os exageros aí em nome dos dons espirituais, tá? Muitas igrejas aí fazem pior do que a igreja de Corinto, que também abusava dos dons espirituais. Paulo não proíbe lá os dons, mas Paulo regulariza. Paulo mostra como devem ser usados, né? A profecia, o dom de línguas, tá? O dom de interpretação e por aí vai. Então muitas igrejas precisam aprender, precisa de ensinamento bíblico. Então, não é porque existem os excessos que você vai proibir os dons. E ele fala aqui, rejeitar todos os dons espirituais por causa de excessos pode privar a igreja de bênçãos genuínas. Isso aqui é verdade. Então, o que você tem que rejeitar são os excessos, são os abusos, não os dons espirituais. Depois, profecia, o capítulo 6, insuficiência das escrituras, excelente. Se nós temos já as escrituras, a palavra, para que serve os dons? A palavra não é suficiente? É suficiente. Porém, os dons espirituais, tá, estão contidos na palavra. É a palavra que ensina, é a escritura que ensina para buscar os dons. É a escritura que fala dos dons. É as escrituras
que mostram os dons. Então, a profecia, ela é falada, ela é baseada não na cabeça de alguém, mas vem da palavra. Tanto que Paulo manda, no capítulo 14, 1 Coríntios, nós julgarmos a profecia. E o que é julgar a profecia? É discernimento. Se é de Deus, se não é, a igreja precisa ter o discernimento. Então, a profecia não contraria as escrituras. Pelo contrário, ela confirma. Porque a escritura que julga é a escritura que coloca o parâmetro. Se é de Deus ou se não é. Ele coloca aqui os potenciais conflitos, né? E a profecia não é revelação canônica. Porque essa é uma das acusações, né? Quando alguém está profetizando, está criando uma nova doutrina, um novo cânon. Isso é mentira, isso não é verdade. Tá? Aqui ele coloca alguns pontos, ó, em relação à suficiência das escrituras. Se você quiser ler, é só você pausar aí você lê aqui, ó, o que ele escreve aqui, ó. Tá? Pois aqui, ó, definições e implicações da suficiência das escrituras. Aqui ele vai citar o N. Gruden, tá? A Bíblia tem a revelação completa para a salvação. A Bíblia é o guia para a vida cristã, tá? Critério para julgar revelações contemporâneas. Nós usamos o que? A palavra, sempre a palavra, a suficiência da palavra. Ó, limitações da suficiência das escrituras, ele vai explicar, tá? Suficiência das escrituras entre os pentecostais. Aí vem o capítulo 7, discernindo as profecias. Ó, falsas profecias sempre existiram, tá? Desde o Antigo Testamento, tá? Sempre existiram falsas profecias, falsos profetas, enganos, sempre teve. Mas onde há o falso, há também o verdadeiro. Por isso, nós temos que julgá-la, né? Saber. Que você vê de profecias de catástrofe, de guerra, de fome, que o Brasil vai ser isso, o Brasil vai entrar aquilo. Normalmente você recebe mensagem de WhatsApp aí sobre essas calamidades, né? Os profetas dos caos, os profetas ou profetizas do caos, né? Mentindo em nome de Deus. Então tem que tomar cuidado. Ó, posso julgar uma profecia? Claro que pode. Uma pergunta. E quem conhece a palavra de Deus sabe que pode, né? Temos que julgar mesmo. Profecia de casamento. Acontece muito. Profecias de morte. Tá? Profecias de vontade própria. Da cabeça do cara. Da profetisa ou do profeta, né? Características dos falsos profetas e falsos mestres. Tem também a questão da adivinhação. Eu fiz aqui uma live respondendo uma pergunta sobre profecia e adivinhação, né? A diferença entre ambas. Muita gente adivinhando e não profetizando. Tá? Aqui ele coloca um quadro sobre as características dos falsos profetas, né? Os falsos mestres. Olha aí, ó. Nem sempre é fácil identificar os falsos profetas, e isso, na maioria das vezes, requer tempo, uma análise minuciosa, tá? Ele coloca aqui os traços dos falsos profetas e as referências bíblicas, tá? Profecias com meias verdades, mistura verdade com mentira. Aí, conclusão: o profetismo universal de todos os crentes, né?
que ele conclui. Então, uma obra maravilhosa, preciosa, tá? Onde ele traz assim detalhes preciosos, né? Insights maravilhosos sobre a profecia, o dom de profecia. Você que é sensacionista, né, não concorda que o dom esteja em evidência, leia também essa obra. Tá? Para você que já é continuista, conhece, tá? Tem obras, tem bastante obras aqui sobre essa questão, dos dons espirituais. Tá? Mas obras como essa aqui chegam para somar. Tá? Até porque é uma obra que você lê rapidamente, porque é 93 páginas, e também traz muitas informações sobre a questão aí da profecia, tá? As profecias aí atuais. Enfim, ele vai te dar um norte, né? Vai te dar aí várias informações sobre essa questão. E sempre, meu irmão, minha irmã, se baseie na palavra. A palavra é o nosso norte. A palavra é suficiente. E é ela que coloca os parâmetros para qualquer profecia que você ouvir. Então sempre fique na palavra. Mesmo nós crendo nos dons espirituais, nós somos continuistas, tá? Porque os dons são bíblicos. Nós temos sempre que avaliar o dom à luz da palavra de Deus, tá bom? Se vocês gostaram de mais uma dica aí, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus os abençoe. Até as próximas indicações.